Pessoal, muito bom dia. Prefeito Vitor Coelho, de Cachoeiro de Itapemirim, presidente da Amunis. Todos nos ouvem? Obrigado pela presença de todos aí. Já estamos prestes a iniciar essa nossa reunião explanativa, reunião com temas importantes. Já está conosco o nosso conselheiro convidado, Erickson Marcel, que vai fazer algumas introduções daqui a pouco. Obrigado, conselheiro Erickson, pela sua presença. Está na tela aí conosco. Quero saudar e cumprimentar também a presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Carla Tasso, que também vai fazer uso da palavra daqui a pouco, o vice-presidente institucional, Gustavo Miranda, e o presidente do SESCOM, Hélio Emerick. Essa é uma parceria da Amunis com o Conselho Regional de Contabilidade, e hoje nós vamos tratar de alguns temas importantes, né, de grande relevância, né, que vai de encontro a todos os responsáveis, né, que estão participando aqui conosco. Por isso que eu queria agradecer a presença de prefeitos, prefeitas, secretários, principalmente, né, dos contadores e também de procuradores e controladores dos municípios, né, para absorver mais esses conhecimentos importantes que nós vamos tratar aqui, que são a respeito das novas prestações de contas junto ao Tribunal de Contas em 2022. Né? Então, são dois temas que nós vamos tratar. O primeiro deles é a implementação de um novo módulo de contratações, né, relacionado na parte de licitação, e que atua diretamente nesse cruzamento de informações, né, junto ao Tribunal de Contas, que vai alterar totalmente a metodologia de trabalho nessa área, e essa mudança deve acontecer já agora em março de 2022. E o outro tema também é a implementação de um sistema de custos no setor público, que vai contemplar todos os órgãos públicos do Estado e que será colocado em prática no ano que vem, mas essa demanda já envolve uma série de questões dos envolvidos nesse processo. Então, faço essa abertura aqui, vou passar a palavra para a presidente do Conselho Regional de Contabilidade, a Carla Tasso, por favor. Não sei se ela se encontra aqui, não estou visualizando, mas queria passar a palavra para ela fazer suas considerações iniciais também, para darmos início depois à nossa reunião explanativa. Muito obrigado e bom dia a todos. Carla, você está conosco? Ei, Vitor, bom dia. Bom dia, estava sem áudio, bom dia. Bom dia. Ei, Carla. Ótimo. Ei. Bem, bom dia a todos, Vitor. Te agradecer inicialmente aí pela parceria, mais uma vez aí com o Conselho Regional de Contabilidade, né? Bem, agradecer também a presença aí do meu vice-presidente Gustavo, do Hélio e, claro, principalmente o nosso conselheiro aí, Erickson, que vai nos abrilhantar aí com o seu conhecimento. Um bom dia a todos os prefeitos, prefeitas, secretários que estão aí presentes também. Bem, a gente está fazendo várias parcerias com as prefeituras, né, com a Amunis, Vitor, e eu queria assim, lembrar a todos, né, que a gente tem um processo em andamento aí com a Amunis, do convênio das prefeituras com o CRC para troca, né, um acordo de cooperação para troca de informações. A gente tem vários eventos que a gente está fazendo para a área pública, vamos iniciar cursos e treinamentos, e as prefeituras conveniadas vão ser as que vão ser privilegiadas, né, já fizemos um no início do ano, de licitações, né, esse ano passado agora, esse ano agora com o pessoal lá do TCE. Então, eu queria pedir aos prefeitos, às prefeitas, que fornecessem para a gente esse convênio, para que a gente pudesse ter essa troca, né, de informações. Tem sido muito positivo, Vitor, para as prefeituras que a gente tem, tanto para o CRC quanto para o próprio órgão. E o segundo ponto, que também a gente está nessa parceria com a Amunis, é o atendimento preferencial aí para os contadores, seguindo exemplo de outros estados, como Rio de Janeiro, como Goiás. A gente pegou aí o modelo de um convênio e a gente também solicitou por ofício que a Amunis direcionasse essa questão junto às prefeituras, porque o contador é aquele que está ligado diretamente ao empresário, né? Então, a gente entende que, mesmo que seja por agendamento, igual a gente levou o exemplo de Vila Velha, não sei se outra prefeitura implantou, Vitor, mas seria muito importante a gente ter também essa prestação de serviço aí diferenciada ao profissional contábil, né? Então, agradecer a você o empenho e pedir o empenho dos demais prefeitos para que a gente possa celebrar esse convênio, assim como o convênio
com a Secretaria do Estado da Fazenda, para vocês receberem as informações dos SPEDs, né? A gente identificou essa demanda, o Cachoeiro foi uma delas, uma das prefeituras. A gente foi até a Secretaria da Fazenda, pediu que a Secretaria disponibilizasse, já foi publicado para que as prefeituras possam se conveniar, né? Para a gente não gerar mais uma obrigação para o contribuinte, né? Então, assim, agora o Estado ele remete as informações, né? Então, o decreto já saiu, basta a prefeitura entrar aí no acordo de cooperação, enviar a documentação, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem que se preocupar com muita coisa hoje em dia, né, Vitor? Não é só troca, né? Então, o Estado teve que se resguardar também por uma questão da LGPD, né? Porque são dados de contribuintes. Então, reforçar aí essas três ações. E queria aproveitar, Vitor, se permitir, apresentar o Erickson, né? Claro. O Erickson, ele é um experiente contador, né, da área pública, né? Tanto que você vê que os cabelos já não existem mais, né? Se você observar, os cabelos já não existem mais. A área já falou assim, o que ele tinha, ele perdeu no decorrer agora desses 30 e poucos anos de área pública. Ele é pós-graduado em contabilidade pública, né? Ele é auditor interno, contador cargo efetivo na Prefeitura de Vitória, subsecretário da Contabilidade da Prefeitura de Vitória, membro do GT8, né, que aí é uma Associação Brasileira da Secretaria de Finanças das Capitais desde 2012, que ajuda aí a trabalhar nas normas, membro do GTCOM e COTICONS, né, desde 2012, representando aí a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, conselheiro do CRC agora, né, tive a honra aí de tê-lo como, estou tendo a honra, né, de tê-lo como conselheiro, e também agora estou tendo a honra de ter ele como coordenador da Comissão de Contabilidade Pública. Tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa junto, Vitor, com as prefeituras. A gente está aí em andamento, com treinamento junto com a Escola de Contas do Tribunal, treinamento de 15 meses, né, gratuito para o pessoal da área pública, tem sido um sucesso as aulas. Então, acho que é isso aí. Acho que a gente se ajudando, a gente consegue agregar valor, gerar conhecimento e gerar valor, né, Vitor? Que eu acho que é o mais importante. Com certeza. Acho que o que você falou, o Erickson vai dar uma palhinha para a gente hoje, como que a gente pode se adequar a essas novas normas, né? Assim como a área privada, a área pública também está recebendo uma enxurrada de normas e desafios, né? O aspecto aí também de governança, e a gente está junto com o que a Muniz precisar, o CRC está à disposição de vocês, né? A gente tem os delegados nas regionais e espero aí revê-los de forma bem próxima aí, presencialmente lá no CRC dos eventos. Obrigada aí. Obrigado, Carla. Obrigado. A parceria com o CRC é importantíssima. Temos feito esse diálogo junto aos municípios, sim, para melhorar essa simbiose do trabalho dos nossos contadores nos municípios, para dar mais agilidade, para dar mais celeridade nos processos. É importante e fundamental para quem está na ponta final, que são os contribuintes, né? As pessoas que precisam de acelerar cada vez mais rápido nessas demandas. Então, já contamos aqui com 227 participantes, né? Uma participação em massa aqui, né? Vai crescendo, a cada hora vai entrando mais pessoas, chegou a 230. Então, agradecer a todos os municípios que estão com seus corpos técnicos aqui participando, né, conosco dessa reunião de explanação de temas importantes para os municípios. Espero que vocês absorvam esses conhecimentos. Carla, eu vou pedir a você que compreenda que eu não vou poder participar da reunião até o final, até porque eu tenho que prestar solidariedade aos nossos municípios vizinhos aqui por conta das fortes chuvas de ontem. Eu vou me direcionar daqui a pouco para Alegre. Nosso prefeito Miho lá está sofrendo muito com as chuvas lá, não vou conseguir participar da reunião até o final, mas vocês depois conduzem, né? Caso tenha algumas dúvidas a serem questionadas, né? A gente direciona aí, né? Nossa secretária executiva da Muniz, Cristiane, está participando aqui também. No final, vocês conduzem aí a dinâmica de tirar dúvidas, as pessoas podem fazer seus questionamentos pelo chat ou sinalizar, né, com a mãozinha, né, para levantar a mão aí, né, através do chat aqui. E, ao final, o conselheiro Erickson tira as dúvidas do pessoal aqui, tá bom? Pode ser dessa forma? Joia, Carla. Então, vou passar a palavra, então, para o nosso conselheiro, que vai passar para a gente seus vastos conhecimentos importantíssimos. Tenham todos uma ótima reunião. Bom dia a todos. Estão me escutando bem? Então,
Primeiríssimo lugar, eu queria parabenizar a nossa querida presidente Carla, não só pelo exercício da presidência, mas hoje é seu aniversário, que tenha um feliz aniversário, saúde. Parabéns! Você tinha que ter falado isso, Carla. Poxa, fui parabéns. premiado com o aniversário dela, com a nossa apresentação, que tem bastante sucesso. É uma guerreira. Eu agradeço a presença aí dos prefeitos, prefeitas, secretários, estimados contadores, mas hoje eu gostaria de dar uma palhinha ser mais específico para os secretários, ordenadores de despesas, para que a gente se atente a essa mesmo resumo eu fiz no início da gestão de 2021 aqui em Vitória para os nossos secretários, e não vai ser essa extensão toda. Lá foram 3h40, depois uma segunda com 3h15, depois para o secretariado mais 1 hora, explanando alguns acontecimentos que vão acontecer e pode acontecer de 2022 até o final do mandato dessa gestão. Eu vou ser bastante didático, né? Meus estimados contadores me perdoem nesse primeiro momento, que nós vamos direcionar um pouquinho para os gestores, ou seja, os cuidados que a gente tem que ter para essa gestão. Depois não foi nem convite, foi uma convocação para assumir a coordenação de contabilidade pública, nós já nos reunimos, nossos membros, a Cassiana, da diretora de contabilidade de Serra, o Romário Figueiredo, que é do Tribunal de Contas, como membro da nossa comissão, o Antônio Bolsoni, o Alan, que é contador-geral do Estado, a gente está fazendo, e o Marlon, que é da auditoria de Vila Velha. Então, são todos servidores públicos com experiência, e a gente está direcionando isso para os contadores da seguinte forma: nós já estamos vendo palestras sobre custos, é muito novo para o setor público. No Brasil já tem vários estudos mais incipientes, né? O governo do estado montou um grupo de estudo, nós vamos trazer para palestrar para os contadores, para os municípios, a questão de custos, já estão agendando entre 7 e 13 de março, provavelmente dia 10, estão vendo se vai ser de manhã e de tarde, para os contadores, para o pessoal do governo do estado nos proporcionar esses ensinamentos, porque é novo para todo mundo, inclusive para todo o setor público, o Tribunal de Contas, da mesma forma. Estamos vendo também a questão do PPA, LDO e LOA, que eu vou falar um pouquinho aqui agora, dar um direcionamento de acompanhamento disso, por conta das mudanças que o tribunal vai lançar agora, né? No ano que vem, já iniciou uma conversa interna de cobrança, já fomos contactados para quê? Olha, vamos tratar do PPA, se mudar a 4320, que já foi aprovado o PLS, vai mudar com foco no planejamento muito forte, inclusive o capítulo da nova lei de finanças públicas sobre o PPA, então vai ser um travamento, uma fiscalização em cima disso, ainda que ele já entrou em vigor, já foi desenvolvido, o acompanhamento mais de perto disso, com isso, porque nós temos uma dificuldade grande no Brasil de cumprir PPA. Ele está praticamente uma peça figurativa e ela vai ser uma exigência assim, bem pesada. Então, eu vou dar alguns pontos, até porque nós não temos um horário muito assim extenso, né, que daria para falar muito mais, e é uma questão mais didática para, pelo menos, startar, aguçar e fazer com que estudem e nos ajudem e monte um grupo de estudo em cada prefeitura. A gente sabe da deficiência da prefeitura, principalmente do interior, e a gente está no foco de ajudar os contadores e os prefeitos a quê? Prestar conta de forma correta. Com isso tudo vem o quê? A questão dos recursos públicos aplicados de melhor maneira para o município, como disse o prefeito aí na sua fala inicial. Então, eu vou pedir a nossa querida Dani aqui para compartilhar, para a gente começar a apresentação ali. Depois, no final, vocês podem ficar à vontade. Depois a gente vai disponibilizar aí o e-mail aqui do CRC para vocês fazerem perguntas. Às vezes a gente não tem todo o tempo do mundo, mas a gente pode trocar ideia com qualquer um de vocês, contadores, marcar visita, a gente pode até ajudar.
reforçando a questão do convênio que a presidente Carla falou, porque, com certeza, se tiver esses cursos que a Carla citou aí, a gente vai fazer preferencialmente com quem fez o acordo, né? O termo, assinou o termo com o CRC e a Munis, para troca de informações entre a Prefeitura e o CRC. Então, olha só, já de antemão, bastante fresquinho, ontem nós tivemos uma reunião com o nosso grupo GT8 CASP, que é Contabilidade Aplicada ao Setor Público das Capitais, ou seja, onde se reúne todos os contadores das capitais, que é na sede de Brasília, a BRASF é a Associação Brasileira da Secretaria de Finanças das Capitais. Eu sou membro desde a fundação em 2012, a gente discute as normas de contabilidade para resolver os nossos problemas, que são os mesmos de vocês, e nesse grupo a gente discute e leva para a CTConf hoje, que é a Câmara Técnica que define as normas de contabilidade no Brasil, o Manual de Demonstrativos Fiscais, eu também estou lá desde 2012, e a gente faz as discussões e propõe mudança, lá tem direito a voto, né? Aí são várias entidades que a gente vota, às vezes ganha, às vezes perde, né? E é dessa forma aí. Então, uma discussão importante que nós tivemos ontem na nossa reunião foi o recurso especial do Supremo Tribunal Federal 1293.453, que ele trata do imposto de renda retido pelos municípios, ou seja, o artigo 158 da Constituição Federal, ele fala que pertence aos municípios o imposto de renda retido quando o município paga. Vou utilizar um linguajar mais fácil para ficar, para quem não é contador, entender de forma mais didática. Então, o que acontece com esse caso aqui? O produto de arrecadação, ele é o quê? Você retém imposto de renda de um prestador de serviço, ele fica para o município. Estava na dúvida, a Receita Federal começou a cobrar, que queria que passasse para eles, então uma celeuma bastante interessante, e agora foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal que nós temos direito. Vitória nunca deixou de reter, só que, para nossa alegria, esse tema, a gente fazia o imposto de renda retido pelo Mafon, que era o quê? 1,5% do imposto de renda, e está nos direcionando agora para a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, 1234, que é 1234, né? E ela já direciona o imposto de renda para 4,8% de alíquota, ou seja, isso aumenta a receita do município, né? De 1,5 para 4,8, não aumenta a tributação das empresas de forma alguma, até porque isso não poderia acontecer, só muda a forma e o momento do pagamento, porque elas já pagam o imposto de renda, então seria abatido, compensado, então não aumenta em nada a carga tributária, só o momento de recolhimento, né? Então, isso aí para o município é excelente, para os nossos contadores da área privada vai dar um pouquinho mais trabalho, mas é normal para os contadores, e nos direciona a esse sucesso de aumento de arrecadação de retenção de imposto de renda. Transitou em julgado exatamente ontem, ou seja, não tem mais recurso, nós já podemos começar a estudar, nós já estamos estudando há uns 20 dias essa história lá em Vitória. O nosso grupo de Brasília, da Abraço, está estudando isso, Fortaleza já saiu um pouquinho na frente, nós estamos discutindo entre as capitais a melhor forma, normatização, portaria 1234 ou Mafon, nós estamos discutindo normatizar isso no município, isso aí vai ser motivo de uma reunião com os contadores dos municípios, para saber a melhor forma que nós fizemos nas capitais, né, para dar um modelo já aprovado, passando pelas procuradorias, a nossa equipe técnica em Brasília, jurídica, que nos representa, já está com todo o material, toda a definição, até porque a Brasp foi parte integrante desse recurso especial, que começou em Fortaleza, foi no Rio Grande do Sul, e a Brasp entrou nisso também, e foi fruto de Vitória, que nós precisamos normatizar. Daqui a alguns 2, 3 meses, nós vamos fazer uma apresentação para todo o município, no detalhe, aí já no nível de contador, de forma de contabilização, de retenção,
de classificação da receita orçamentária. Aí nós vamos detalhar mais a forma que a gente definiu no nosso grupo em Brasília e como nós vamos fazer em Vitória para ajudar os municípios a seguir o mesmo caminho, e nós vamos conversar também com o Tribunal de Contas para alinhar, para ficar bem correto. Isso aumenta a receita, já é uma grande valia para todos os municípios, né? E quando aumenta a receita, a gente já fica satisfeito com os escassos recursos que a gente tem aí, né? Então, olha só. Agora tem outro problema também, que é de prestação de contas, que está numa celeuma grande. A Frente Nacional de Prefeitos já entrou lá no Congresso Nacional, através do seu conhecimento político lá, ganhou parte, não levamos ainda, que é o quê? As entidades, vou resumir isso que está aí na tela para vocês. As entidades, as organizações sociais, não só contrato de gestão, que é o entendimento de todas as organizações sociais, os municípios que têm, por exemplo, hospital, que a prefeitura contrata uma organização social por contrato de gestão ou não, para manutenção e trabalho dos médicos nos hospitais, isso vai passar a contar como gasto com pessoal. O que acontece isso nos municípios? Aumenta o percentual de gasto com pessoal e pode chegar num limite de alerta, que é 48,30, ou no limite prudencial, ou até, né, já mais 60% dos gastos, que é perigoso. Com isso, já fica difícil a questão de aumento de servidores, controle da folha, é preocupante. Tem estado que fecha as portas se isso acontecer, porque tem muitos hospitais. Para os governos estaduais, isso é muito preocupante. A gente conseguiu, lá na CTConf Brasília, a Brasf bateu pesado nisso, foi voto contra, nós votamos contra, e conseguimos adiar isso por 2 anos. Então, esse é um foco importante. Aí, o que veio depois disso? Já está no Manual de Demonstrativos Fiscais, deveria ter entrado lá em 2018, perdão. Não entrou por conta da Câmara Técnica, que nós, todas as entidades, nós votamos e conseguimos vitória para prorrogar através da portaria 377 para 2022, ou seja, ele diz que permite excepcionalmente para o exercício 2018 a 2021 que os montantes referidos no caput não sejam levados em consideração como gasto pessoal, sendo plenamente aplicáveis a partir de 2022, ou seja, a partir de janeiro agora, no primeiro quadrimestre, seria abril, que vai ser abril, teríamos que computar isso como despesa com pessoal. Isso não é nada interessante para o município. Aí veio a Frente Nacional de Prefeitos, que conseguiu aprovar o projeto de decreto legislativo 333 de 2020, derrubando essa portaria. Aí a polêmica é grande e essa portaria, esse projeto de decreto legislativo foi encaminhado ao Senado, ou seja, está parado lá no Senado, não foi votado ainda, né? Aí já está a Frente Nacional de Prefeitos com a Muniz, podia ajudar nessa situação que prejudica todos os municípios, acredito, na pior das hipóteses, aumenta um pouco o gasto pessoal. E a discussão em Brasília é o seguinte: se você não segregar daquele convênio que você está repassando para aquela entidade social que é contratação de pessoal, a STN vai incluir todo o valor do convênio, ou seja, é ruim para nós. Então, o que muda com isso tudo? Primeiro, a forma de contabilização, de prestação de contas e de informação das organizações sociais para o município, segregando o que é pessoal. A maioria a gente sabe que é pessoal, mas precisa o quê? A forma de prestar contas, fundo de garantia, INSS, folha de pagamento no nível de detalhes, para que seja contabilizado no sistema de controle e que seja oferecido a lei de responsabilidade fiscal, justamente aquilo que é contratação. A Frente Nacional de Prefeitos já se posicionou que vai entrar na justiça para judicializar a causa. A Brasf, nós discutimos ontem na nossa reunião, como técnicos, para levar para a diretoria da Brasf uma opinião técnica para a decisão jurídica e política da Brasf, se vai entrar também, se vai movimentar politicamente para movimentar no Senado, porque esse ano é ano político, as coisas podem ser que andam mais devagar,
mas isso é prejudicial para os municípios. Então, é um alerta interessante de organização administrativa, tem que mudar os convênios e os instrumentos congêneres para quê? Que eles prestam contas de forma segregada para o pessoal, para oferecer, na verdade, aquilo que é realmente pessoal. Entendem a legislação e a STN que isso é contratação de pessoal que é uma atribuição do município. Então, por isso que eles entendem, entre aspas, aí, como uma burla, uma contratação, uma terceirização de mão de obra. Então, isso já está mais definido, precisa entrar nesse detalhe com a Frente Nacional de Prefeitos, que está encabeçando isso, porque muitas prefeituras vão ficar com situação difícil. Um outro ponto que também vai ser motivo de nossa comissão, já contactamos o Romário e o Antônio Bossoni, que são membros da nossa comissão, para ter um convênio do CRC com o Tribunal de Contas, para fazer uma palestra com os técnicos tribunais sobre PPA, LDO e LOA, ainda que o PPA já tenha entrado em vigor, né? Geralmente os municípios menores contratam empresas para fazer isso, e nada que ele não pode e não deva ser corrigido para ficar com o sincronismo e compatibilidade com a LDO e LOA nos respectivos exercícios futuros. Nesse também, mas vai se iniciar, como eu já disse, uma fiscalização para analisar a compatibilidade do PPA com a LDO e a LOA. Geralmente, isso não é visto, não é levado em consideração, mas os municípios devem e têm que tomar as devidas providências no sentido da compatibilidade disso. Esse PPA, um exemplo bem clássico, por exemplo, uma ação de uma construção, por exemplo, o município quer construir 5 escolas esse ano, e ele só tem dinheiro para uma. Por que colocou 5? São os indicadores, e ele não tem orçamento para fazer nenhuma. É nesse sentido que eu estou falando, nem nos 4 anos. Então, o PPA ele tem que ser realista, né? Tem que se alimentar as metas físicas e financeiras, cumprimento e acompanhamento da execução orçamentária com lastro no PPA. Isso é difícil no Brasil inteiro, né? Isso não é só prerrogativa nossa, não, tá? Isso é o Brasil inteiro, é dessa maneira, mas está se dando agora as fiscalizações, os entendimentos, isso aqui tem que ser peça-chave, como deveria ser, né? Porque o PPA é que dá lastro para a LDO e para a LOA. Só que o PPA ele é feito não muito assim, rígido, e quando se executa principalmente a LOA, esquece do PPA. Então, já vai vir aí para o ano seguinte, talvez, uma fiscalização no Tribunal de Contas sobre isso, já tem estudo, né, sobre esse acompanhamento, já tem arquivos que a gente manda nas cidades que já nos exige isso, pode vir alguns travamentos, então, nada que a gente ter calma, que no serviço público tudo é mais lento, né, do que na iniciativa privada. Então, nós temos aí um tempo para cuidar disso. Elaboração do PPA com os indicadores realistas e execuíveis, que eu acabei de falar agora, tem que ter o pé no chão. Em caso de mudança de rumo, por exemplo, eu já estou executando a LOA de 2023, um exemplo, e eu não mexi no PPA. Eu tenho que ajeitar e corrigir e adequar o PPA para depois eu continuar executando. Isso é muito difícil de acontecer. E o cumprimento, né, das metas todas, para a gente poder, os indicadores físico-financeiros. O PECASP, que é esse modelo que está na tela para vocês aí, ele já nos diz aqui, olha, que ele está como facultativo a contabilização do PPA aprovado para a execução do PPA. O que nos acontece aqui? Ó? Quando ele passar a ser obrigatório, nós temos que estar preparados, esse alerta que eu estou fazendo para isso. Olha, vamos deixar o PPA redondinho, por quê? Na própria execução do PPA, quando eu começar a contabilizar, o que vai acontecer? Ele vai estar divergente, ou seja, o PPA aprovado vai estar menor do que a execução. Não tem condições. Então, é nesse nível que eu estou sugerindo e alertando os municípios para que a gente consiga fazer com que isso fique razoável, ainda que esteja como facultativo.
É difícil, né? Envolve toda a prefeitura, todas as secretarias. Os indicadores não são da contabilidade, são das secretarias que tem que indicar. O contador percebe aí pelo PCAF, o contador está envolvido em qualquer atribuição da prefeitura que envolva valor. É peça-chave em todo o município, em toda instituição, que seja privada ou pública. A pública agora está vindo com mais força, o contador público, e percebe que ele está envolvido em tudo e não depende da informação dele. A informação tem que vir das secretarias, né, dos coordenadores do PPA, quem gere a informação lá. Então, um outro detalhe bastante importante é o controle dos bens patrimoniais, né? No início eu falei de duas coisas, uma coisa excelente para a gente, uma mais ou menos que pode ficar bom e pode ruim, agora é a cereja do bolo, ou seja, é o que a gente tem que se preocupar, na verdade, né? Controle de bens municipais. A Instrução Normativa 65, agora recente, de 2020, isso para a administração pública, isso é recente, ela já está nos cobrando obras em andamento. Os bens de infraestrutura, a partir de janeiro de 2024, qual o problema que eu vejo nisso? A gente não vai conseguir, você fala assim, mas está muito longe. A administração pública não está longe. E já foi prorrogado 2 vezes. Qual que é o problema disso? O que são bens de infraestrutura? Nós temos que classificar e temos que dar valor a uma praça, a rede de esgoto. Por aí, isso que é bem de infraestrutura. Quanto você gastou em calçamento, em asfalto, tudo isso. Então, isso é muito trabalhoso, tem uma integração com a Secretaria de Obras e Execução muito grande. E nós vamos ver lá no final, o modo de contratações vai cruzar tudo isso. Tipo assim, o que você já fez do passado de infraestrutura? Não dá para localizar. Então, já é um problema, né? Nós estamos definindo lá em Vitória que a gente vai tentar fazer, olha, daqui para frente a gente faz, porque a despesa está sendo executada naquele momento, ou para trás o que a gente puder avaliar, porque é muito difícil. Então, por ser muito difícil, a gente sabe da quantidade de estrutura, não de infraestrutura, de estrutura de funcionários, né, que é pequena nos municípios, isso vai ficar bem complicado de fazer no tempo curto. Então, esse tempo parece ser longo, mas não é, porque tem uma discussão muito longa em cima disso e está muita gente, inclusive até o governo do estado, tem dificuldade, porque olha só a quantidade de obras que tem. Um município pequeno, mais fácil. Quanto mais cresce, mais o problema aumenta, então dificulta mais. Bens de uso cultural, da mesma forma, né? São os monumentos, os monumentos que a gente tem dentro das prefeituras, aí o contador não sabe avaliar isso, então o que tem que ter? Um perito, um engenheiro avaliador, que tem que ser, porque o CONFEA ele exige que tenha um engenheiro avaliador, por exemplo, você contratar um engenheiro avaliador para ter valor aquela avaliação, que está uma resolução do CONFEA determina isso, já é difícil. Para a gente aqui está difícil, imagina no interior. Então, as coisas complicam para a gente poder fazer isso com tempo. Por isso que eu estou sugerindo que se dê uma atenção grande a isso, que isso vai ser um problema lá no futuro. De fácil localização e cruzamento de informações pelo tribunal por conta de quê? Classificação da despesa, geoobras, que já está tudo lá, e eles podem cruzar o geoobras com a classificação contábil de bens de infraestrutura e não vai achar valor correspondente. Então, fácil de checar a informação e a gente tem que ter esse controle e isso é extremamente difícil, né? Não é fácil, não. Um outro ponto de discussão, que foi discussão em Brasília, no nosso grupo lá do CTConf, há vários e vários anos atrás, que é a base única, que está lá no artigo 6º, parágrafo 27 da Lei Complementar Federal 156, Decreto 10.540, que é a qualidade de sistemas únicos, que é o quê? Base de dados única na prefeitura, atendendo todo o município. O que é isso? Para a gente consolidar as contas nacionais, que está no artigo 110 da Lei 4.320, todo mundo tem que falar a mesma língua, usar o mesmo plano de contas, a mesma classificação. Pediram para voltar o slide anterior.
Depois a gente pode distribuir para vocês sem problema nenhum. Tá? Isso. Pediram aí para a gente voltar ao slide anterior, quando puder passar, vocês me avisam. Isso aqui está na instrução 65, já é prorrogação de prazo, tá? A 36 ela estava lá atrás, já prorrogaram 2 vezes. A própria STN também prorrogou e já estamos no limite do 3º tempo. Então, voltando aqui, isso aqui a gente lá em Vitória faz desde 2009, não porque a lei de 2016, o tribunal começou a exigir 2020, 2021, mas qual é o problema que a gente tem aqui? A gente tem escutado e ouvido muita reclamação de prefeitos, que ligam para a gente, para ver como é que a gente fez, sobre a intromissão do Executivo no Legislativo. Eu queria afirmar para vocês, lá em Brasília, isso já não existe há muito tempo, e não existe nenhuma intromissão, nenhuma interferência no Poder Legislativo, nem o Legislativo no Executivo, isso não existe. Ou seja, ainda mais hoje, na época da transparência, isso está claro para todo mundo, tudo é público, tudo tem que estar no portal de transparência. Somente o sistema de contabilidade tem que ser único, com um plano de contas único e a base de dados única. Não adianta você usar o mesmo sistema para 3 com base separada. Por quê? Por causa da consolidação das contas do município, da mesma forma do Estado e do Nacional. Ou seja, o SICONF, ele foi das primeiras necessidades, foi a consolidação das contas nacionais. Isso vem do FMI, para a gente poder conseguir consolidar as contas nacionais para o Brasil se projetar aí no mundo. Então, começa da onde? Do município, que é o menor, base única, toda a consolidação do município já vai para o tribunal. O tribunal, felizmente, o tribunal nos deu essa grande chance de o próprio tribunal encaminhar para o SICONF, que nenhum estado está fazendo isso, só o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que nós agradecemos bastante. E todos os outros estados eles têm esse outro trabalho de mandar para o SICONF. Então, a gente manda para o Tribunal de Contas, através de cidades, o Tribunal de Contas encaminha para o SICONF, para a matriz de saldos contábeis, e lá, automaticamente, eles fazem a consolidação das contas nacionais. Então, esse é o foco, né? Câmara, ela trabalha na sua base de dados sozinha, acesso limitado só para a Câmara ou quem o presidente e a diretoria determinar que tenha acesso, só que isso fica de forma automática, consolidação automática, sem envolvimento de lançamento de absolutamente nada. O foco é somente esse, facilitar, fazer a consolidação e mostrar para a população a transparência de tudo, né? Isso aí a gente ainda escuta e ouve que o município, presidente de Câmara não quer entrar, vai ficar vendo meus dados, isso aí hoje não se trata mais dessa forma, não existe isso. Isso é possível através já desse modelo interessante, para vocês verem como cresceu o balanço no setor público nacional, né, em 2021, com base em 2020, foi possível por conta dessa integração. Para vocês terem uma ideia, a quantidade dos estados, 100% dos estados já estão integrados, ou seja, com seu sistema único, base de dados único, e já estão mandando para o SICONF. Foi possível consolidar as contas de todos os estados a nível nacional, que facilitou o balanço do setor público nacional. Município ainda falta aqui uns 9% ainda, né? Tem município mais distante aí, nas regiões mais carentes estão faltando, mas já tem 5.000, de 5.545, já está 5.046 municípios ali, faltam 9% que vão entrando, né, do município, todos os municípios do Espírito Santo estão 100%, então a qualidade da informação, da consolidação das contas nacionais aumentou muito, foi o início lá na consolidação das contas nacionais, dos municípios, dos estados e agora nacional. Era uma exigência desde 1964, através da Lei 4.320, no artigo 110, que só foi possível, olha só, quantidade de anos para frente, por conta dessa nova norma de contabilidade e as exigências do tribunal e do manual de contabilidade aplicado ao setor público. Um outro ponto interessante que está causando muito transtorno para a gente, nos municípios, em especial do Espírito Santo,
Por que em especial do Espírito Santo? Porque está na vanguarda, né, de exigência do Tribunal de Contas. Acredito eu, posso falar com certeza para vocês, até por conta das nossas discussões no Brasil, é o Tribunal de Contas que está mais avançado na questão de fiscalização e transparência, né, de exigência também, lógico, causa um trabalho enorme, mas é um trabalho muito bacana que está sendo feito em questão de organização administrativa dos municípios. Essas exigências do tribunal faz com que nós, municípios, criamos mais organização, planejamento, para que atenda às necessidades. Nada que está sendo pedido que não esteja na lei, tudo está na lei, só que de forma organizada. Dá trabalho, muito. O contador reclama, a gente reclama, né? Esses dias aí estou 1h30 da manhã, da madrugada, todo dia, para terminar domingo, estão quase pronto, mas é trabalhoso, mas é gratificante, porque depois que você se organiza, as coisas ficam mais fáceis. Mas essa mudança de fonte de recursos 2022, ela veio meio que precipitada, que seria 2024 nas nossas discussões e votações na CTCOM lá em Brasília, mas o Ministério Público Federal exigiu que a gente fizesse de imediato. O imediato dele era 2020 para 2021, não foi possível, então a STN nos reuniu extraordinariamente várias e várias vezes, inclusive na pandemia, através de vídeo, e nós fomos obrigados a mudar no Brasil inteiro a classificação. Facultativo para 2022, obrigatório a partir de 2023, ou seja, 2023 vai mudar 100% das fontes de recursos, vão mudar 100% das fontes de recursos, ou seja, é mais mudança e fonte de recursos, o controle está extremamente rigoroso. Então, olha só, esse ano especificamente nós estamos fazendo um Depara no Siconf, todos os municípios do Espírito Santo, o resto do Brasil não tem isso, até porque todo mundo vai optar para fazer isso lá em 2023, né? Que é um trabalho estratosférico. O orçamento, a partir de 2023, que vai ser elaborado agora em até agosto, né? Cada município tem suas datas aí da LDO e da Lei Orgânica, mas geralmente até agosto, ele tem que ser elaborado já com a nova classificação de fontes da União. O tribunal vai se adequar também para essa classificação, só que nesse momento nós temos que fazer o quê? Um Depara para classificar no Siconf, para quando o Tribunal de Contas enviar para o Siconf, o nosso Depara lá no Siconf já está preparado para receber, porque o Siconf só vai receber já com a classificação nova. É meio traumático, né? O Tribunal de Contas fez uma live, um webinar aí semana passada, de como fazer, está lá na página o manual, né? A dificuldade não é fazê-la no Siconf, a dificuldade é de entendimento, mas o tribunal nos agraciou aí com um modelo padrão para a gente seguir, né? É difícil, às vezes, o entendimento, um entende de uma forma, outro entende de outra, mas temos que dar bastante atenção, porque a fonte de recursos, em especial na execução orçamentária e financeira, o controle rigoroso das fontes de recursos. A gente recebe ligação de alguns amigos aí do interior que perguntam o seguinte: mas meu secretário quer que paga na outra fonte porque não tem dinheiro. Se não tem dinheiro na fonte, gente, não pode gastar. Ou seja, a fonte tem que ser casada. A fonte tem que ter um controle rigoroso de fonte, porque senão não vai passar no tribunal. E se passar, depois, na análise das contas pelo auditor, pode ser que tenha divergência de fonte de finalidade de recursos. Esse é o problema. E o contador de cada município sabe como faz. Não é ele, às vezes, que executa, porque mexe com financeiro, tesouraria, planejamento, que mexe com orçamento, que não está ligado diretamente com o contador. Então, essas áreas de tesouraria, de planejamento, elas têm que conversar com a contabilidade sempre, sempre e sempre. Porque na hora da prestação de contas, o contador não tem o poder de alterar a fonte de recurso, porque foi executado, ele não faz isso. O contador só registra aquilo que foi executado. Se você executa errado na tesouraria ou lá no planejamento, o contador pode até identificar, está errado, e comunicar.
para tentar acertar antes. Depois que ocorreu o fato, não vai dar para acertar. Então, tem que se fazer o quê? Chama o contador, conversa em conjunto, corrige as fontes de recursos. Nossa estrutura aqui em Vitória é uma subsecretaria de Orçamento e Finanças e uma subsecretaria de Contabilidade. Praticamente, nós somos um só. A gente se conversa todo dia, às vezes uma tarde inteira ou uma manhã inteira, para discutir temas em comum. Nosso subsecretário de Orçamento e Finanças, ele não toma nenhuma atitude de fonte de recursos que tenha qualquer dúvida se ele não comunicar comigo lá na contabilidade ou com os nossos servidores, nossos gerentes. Se não for assim, isso já dá problema, porque como é fato novo, tanto para nós contadores dos municípios, para o Tribunal de Contas também. Tem erro dos dois lados, a gente liga, corrige lá, a gente corrige aqui, né, por ser fato novo, e a gente vai caminhando. Mas se a gente conversar e ouvir a experiência do contador, ainda que ele seja novo, o contador, se ele já está ali passando cidades todo mês, está em dia, ele tem experiência para te falar o que está certo e está errado. Então, apesar de alguns municípios não dar valor, mas o valor merecido ao contador, ele tem experiência para ajudar o prefeito, e eu costumo dizer o seguinte, olha, um contador mal-humorado, ele pode ser o insucesso da gestão, né? Apesar de ser valorizado, tem que ser valorizado financeiramente, mas também dá atenção, porque o nome dele também está no mesmo bolo, né? Então, a execução de fonte de recurso, a gente percebe que é problema no Brasil inteiro. O Espírito Santo já trabalha com isso há muitos anos, à frente de todos os estados brasileiros. Nós fizemos uma pesquisa na nossa reunião em Brasília, que tem todos os estados participando. Tem o GFIM, que são os contadores dos estados, tem a Abraço, como somos nós, representando todos os contadores das capitais, e a gente faz essa pesquisa no Espírito Santo de controle de fonte de recursos, já faz isso há muito tempo, e no nível de mais detalhe, são 12 caracteres, né? Fonte, subfonte, e nos outros estados que a gente viu, o controle são só 3 caracteres, ou seja, minimamente, ou seja, o detalhamento do Espírito Santo é muito maior. Então, naturalmente, o controle é muito maior, a exigência é muito maior. Aqui já está na página do tribunal, não sei se vocês estão na página do tribunal, os contadores já sabem disso, e o próprio tribunal já determina que, olha, esse ano eu vou te cobrar as fontes de recurso, né, no nível de detalhes, que é no sistema de controle contábil, por fonte de recurso, e não vai aceitar passar mais. Então, isso que eu falei para vocês no slide anterior, já está determinado aqui que já vai acontecer, e já está acontecendo em janeiro. Nós já tivemos problema lá, tivemos que corrigir várias situações por causa de entendimento divergente. Opa, está errado mesmo, vão acertar. A partir de hoje vocês não fazem mais dessa forma. O que a gente pode travar do sistema para não permitir ninguém fazer, a gente trava e não deixa fazer, e explica por que não pode, né? Que às vezes fica o contador como antipático, isso é normal. Mas, não pode porque você não vai prestar contas. Aí tem que sair explicando, né, a todo mundo, isso dá desgaste. Imagina, meu CRC é 63,87. 40 anos nessa vida, você imagina o que não me aparece lá em Vitória, né? E é complicado mesmo. Imagina os mais novinhos aí que não tem a paciência de Jó, que a gente já se acostumou nesses 40 anos, e 29 anos como chefe da contabilidade de Vitória consecutivo. Você imagina o que eu não passo lá e o que vocês estão passando aí, mas é normal, a gente já vai se acostumando. Eu deixei essa cereja do bolo por último, porque isso aqui, para mim, o prefeito Vitor Coelho falou, é o mais importante que vai acontecer em 2022. Módulo de contratações, Instrução Normativa 58, né, o anexo lá da Instrução Normativa, ela traz, não tem como a gente falar detalhes disso, nós já estudamos, são 160 páginas, não dá para falar aqui nesse tempo todo. Contratamos um curso fechado para a Prefeitura de Vitória, com 30 e poucas pessoas das secretarias, para entender o detalhamento. Eu fiz questão de participar, porque eu estava como terrorista, e eu achei um mais terrorista que eu, parente de maior terrorista, porque os cruzamentos de informações, que são as coisas mais preocupantes,
e que está ligado desde a licitação até a contabilidade. Mais um motivo para reunir a equipe técnica, montar um grupo junto, porque reflete do início ao final. Colocar no sistema é fácil. Todo sistema vai ter o seu campo para você preencher, você vai preencher, alguns cruzamentos já no sistema vão ser feitos naturalmente, mas o que você informar e passar, os cruzamentos de informações, que é a nossa preocupação, eu vou falar alguns pontos, inclusive, do que eu ouvi do nosso instrutor, nós participamos do curso, que já era sabido, mas eu gostaria de escutar de outra pessoa e levar o pessoal da Prefeitura de Vitória, porque, tipo assim, né? Santo de casa, às vezes, não faz milagre, assim, vamos escutar um especialista na área, e foi os profissionais lá que desenvolveram cidades que saíram para outro concurso, e, para vocês terem noção mais direcionada aí os prefeitos, secretários e ordenadores de despesa, são 12 fases do modo de contratações. A primeira fase tem 10 arquivos, a segunda, que é todo o arquivo de licitação com 12, instrumento contratual com 9 arquivos, execução com 12 arquivos, contratação direta, 4 arquivos, ata de registro de preço, 9, comissão de adesão de ato de registro de preço, 3 arquivos, adesão, são 5 arquivos, credenciamento, chamamento público, são 12, sanção, contratação, ou seja, são essas 12 fases que, se o município tiver todos esses tipos aí, ele tem que mandar 82 arquivos por mês para o Tribunal de Contas com vencimento no dia 10. Não vejo tanto problema de você enviar arquivos, de um município enviar arquivo, até porque ele vai estar no sistema, o sistema vai fazer o que gera isso aqui. A minha preocupação maior, que eu já externei para nossos secretários, é isso aqui. Eu peguei um arquivo, são centenas de arquivos, 160 páginas, um arquivo de estrutura de medição de obra, por exemplo, ou medição de serviço, qualquer tipo que tenha medição. Percebe que, nesse arquivo de medição, ele já te pede vários campos aqui, olha só, já tem cruzamento de informação, né? O número do edital, o número do instrumento de contratação, o número da medição, medição já é execução, edital está na fase 1, que é de licitação, e já cruzou informação com a medição, com a licitação, e vai cruzar com todos os outros detalhes da execução orçamentária, ano da liquidação, o valor, o código, ele vai cruzar também com os valores medidos, o valor atual, e por aí vai. Ou seja, essa é a minha maior preocupação de como vai ser a informação que vai ser inserida no sistema de vocês, que vai ser gerada aqui para encaminhamento ao Tribunal de Contas. Num detalhe importante, para quem nunca viu aí, olha só, esse aqui é o layout estrutural, né? Esse aqui é o layout estrutural. A estrutura de cada arquivo tem que ser com esses dados, a coluna da direita lá já me indica lá se ele é obrigatório ou não, eu tenho que mandar. E aqui é a estrutura do XML, que é encaminhada para o tribunal, que vai gerar o cruzamento de informação do tribunal, que já tem algumas dezenas, se não, talvez centenas de cruzamentos de informações já prontos, esperando a gente encaminhar os arquivos. Então, ele é encaminhado dessa forma, que nos proporciona ao tribunal cruzamento de informações, Ministério Público vai compartilhar os dados, tudo foi o que nós sabíamos no curso que nós fizemos. Então, das 12 fases, eu trouxe aqui que o Tribunal de Contas ele disponibilizou um diagrama de todas as fases. Olha só, o diagrama é o quê? É todo o cruzamento de informação que já tem. Como ficou muito pequeno de eu colocar na página para vocês, eu repliquei através de caixinha o mesmo diagrama que está no tribunal, só para vocês, ordenadores de despesas, secretários aí, pessoal da licitação, já deve ter lido, mas para ver a questão do cruzamento de informação. Então, já no diagrama, eu já te informo o seguinte, olha, eu vou ter a medição, eu vou ter o fiscal do gestor aguardando lá com todos os dados dele. Cada caixinha dessa tem um monte de estrutura que é aquela lá, que é aquela da estrutura, né? Cada caixinha. Eu resumi por causa do tamanho. Então, a medição já tem o fiscal, o gestor aguardando com todos os dados, CPF, depois eu vou passar para vocês um detalhamento disso aqui, só dos mais perigosos, digamos assim. Então, a medição, ele já vai ter a matriz de responsabilidade da execução,
Matriz de responsabilidade. São todas as rotinas, quem fez o quê, o CPF de quem fez, porque o direcionamento, em caso de erro, já vai direto naquela pessoa e não só do ordenador de despesa. A ordem de serviço, fornecimento de medição, já vai estar ligada à medição, a ordem de serviço, fornecimento vai estar ligado à ordem de execução de serviço, né? A ordem de serviço e a ordem de execução. Percebe que muitos aí já não dão essa ordem e essa ordem de serviço, já muda a rotina da prefeitura. Pagamento da medição, vai estar ligado à medição, naturalmente. Hoje a gente paga, mas não tem essa ligação detalhada. A nota fiscal do pagamento daquela medição direcionado e atrelado a uma nota fiscal. Ou seja, percebe que eles cruzam nota fiscal com o pagamento da medição com a nota fiscal e o pagamento daquela medição. Ou seja, está atrelado tudo, a informação está 100% lá no tribunal para cruzamento de informação de qualquer espécie que eles precisarem, do nível mais detalhado ao nível mais sintético. Depois ele tem qual é o item da medição, porque é por item, medição. Se não fizer por item, não vai passar, né? Se tiver subcontratação de cada item, medição do empenho e o empenho. Ou seja, então percebe que eles conseguiram fazer um trabalho excelente no ponto de vista de atendimento da lei, porque isso está na lei, e de um atendimento de cruzamento de informações, que é o mais preocupante no sentido de se organizar e fazer as informações estarem corretas. Começa do empenho, ele cruza com medição, pagamento. O que você quer mais disso aqui? Tem tudo. Então, a minha preocupação para os gestores, né, desses pontos, eu já tenho falado isso bastante, nós estamos num grupo de estudo lá em Vitória que nós temos que mudar a rotina, não pode ficar da maneira que está sendo executada. Estão travando o sistema, medição, obras, controles mais rigorosos. Coincidentemente, a gente já vinha desenvolvendo a rotina em 2008, deu uma parada em 2012, voltamos à carga. Quando começou o Geobras, aí nós concluímos e ficou fácil para a gente, porque a gente já tinha uma rotina de medição de obras sistematizada, né? Praticamente automática, de você digitar dentro do sistema, ele já vai me sair isso aqui pronto, mas foi uma sorte, na verdade, a gente não sabia que ia existir um dia o módulo de contratações, que a gente estava fazendo gerencialmente, até para publicar na portal de transparência, medição de obra, quanto mediu, meio-fio, quantos metros, quanto custou, já temos nesse nível, ficou mais fácil. Mas os municípios que não têm, né, vão ter que digitar, e o problema é o que entrar com dado, né? E o cruzamento de informações contábil, com licitação, com medição. Se não tiver de forma correta, a gente fica muito vulnerável, né? E a matriz de responsabilidade, a matriz de responsáveis, que ela existe em toda e qualquer fase, da 1 à 12ª, que é o quê? Ele pede esses dados de quem fez o quê. Qual é o ato, né, que ele praticou com o CPF. E o que ele tem isso aqui? Olha só. Aí tem uma tabela especificando todo o ato praticado. Tá, você informou que você é o responsável, a matriz de responsabilidade pelo edital? Se você qual o ato que você praticou no edital? Você vai escolher, olha só, não é pouco, não. Olha lá, é muito. Você fez a justificativa, você fez o parecer técnico, o parecer jurídico, ou seja, em toda fase você tem que preencher. Minha preocupação, extremamente preocupado, segregação de função, né? É importante a gente falar isso porque a gente sabe que os municípios do interior, a gente já tem dificuldade aqui em Vitória também, tá? Mas você imagina no interior, segregação de função, que na licitação tem 2 pessoas, e ela tem que fazer o edital, ela mesmo tem que redigir, ela mesmo, se der bobeira, tem até que homologar, que não pode, mas, né? Ou seja, a gente não tem quantidade de técnico para fazer tudo isso que o tribunal está exigindo. E nós vamos ter que mandar para lá quem fez. Foi você que elaborou o edital, foi você que deu parecer, você vai ter que informar se foi você que fez. E isso tem segregação de função que não pode acontecer. Percebe a minha preocupação com o modo de contratações? A gente podia falar aqui sobre o modo de contratação no seguinte sentido: olha, o campo tal você preenche isso, o campo tal. Isso é besteira. Por que besteira eu falo? Porque isso aí você vai estar lá dentro do processo, exige a fase da lei, você já faz isso de forma em papel, né? E você inclui no sistema, ele vai gerar e mandar.
Mas essas preocupações, a experiência que a gente já teve, é que isso pode dar problema para o gestor e para as pessoas que trabalham com licitação, em especial, também até o nível contábil. Porque hoje, no nível contábil, quem empenha, quem liquida, não pode pagar. Mas, no passado, eu que tenho mais uns anos de estrada rodada, era sempre assim, liquidava, se pagava no mesmo lugar, porque não tinha gente mesmo. Hoje não dá mais, se liquida, você não pode pagar. Tem a consulta aí do tribunal que está fazendo para saber a estrutura de controle interno e de contabilidade que vai identificar isso. É bom porque tem que, primeiro, valorizar o servidor, principalmente naqueles que realmente pega nesse patente aí, né? Desde a licitação até o contador. E segundo, que se ele não se organizar, o ordenador de despesa que vai pagar o pato disso, né? Ele que vai responder processo do tribunal, sei lá, assim, mais para frente em outros lugares, outras esferas, um nível mais alto. Então, a minha preocupação, que é o que a gente está batendo em Vitória, e sempre que a gente pode falar, é planejamento. Tem que se fazer as licitações com tempo. Não pode chegar assim, hoje eu quero construir escola, começa a fazer o edital aí, às vezes não tem nem PPA, às vezes não tem nem orçamento, não, a gente remaneja, mas não está previsto no PPA e por aí vai. A gente sabe que isso aí não é só na França, não, acontece aqui também. A gente recebe ligação e reclamação sobre isso. Organização administrativa. Se nós, né, não tivermos organização administrativa e estrutura para fazer isso, nós vamos pagar um preço alto. Segregação de função com matriz de responsabilidade, que eu já falei agora, e mais uma palhinha. É difícil até você arrumar fiscal e gestor com contrato hoje. Por quê? Vai direto no fiscal, direto no contrato. O fiscal ele tem que ser técnico, apesar de ter várias estruturas, pode ter vários fiscais, pode ter vários gestores, não tem problema, né? Mas não pode colocar um fiscal que não entenda daquele objeto do contrato, senão ele vai assinar qualquer coisa para dizer que prestou o serviço e no modo de contratações vai ficar, vamos botar assim, né, entre aspas, lá na malha fina do Tribunal de Contas. Essa é a minha preocupação de não penalizar, que muitas das vezes, na maioria, grande, extremamente maioria das vezes, assina sem maldade e que não passa. Né? Na maioria das vezes, sem maldade, mas não passa. Mas agora vai se ficar claro, vai ter que se justificar, né? Então, precisa dessa estrutura. E a atenção especial, que a gente também, eu escutei isso no curso, que são o cruzamento de informações com o tribunal, não só do tribunal, como também entre os municípios. Exemplo para vocês aqui. Quanto custou a obra de um município do lado de uma construção de uma escola de 200 metros quadrados? A mesma empresa, por que cobrou de um município para outro, cobrou um preço estratosfericamente maior? Transporte não pode ser. Obra, tudo bem que não se analisa dessa forma, já aprendi aqui em Vitória. Não, mas tem vários, mas tudo bem, do lado você pode ter uma margem boa, mas por que muito alto? Isso o tribunal vai estar com tudo na mão, porque ele vai ter o item de orçamentação, o item executado, medido e o item pago. Então, isso vai estar tudo disponível, inclusive, para o Ministério Público, que já tem um convênio lá, já está disponível, né, para fazer o cruzamento de informações. Um outro exemplo para vocês. Quem mais ganhou licitação no município X? Por que essa empresa, só ela que dá essa cotação toda aqui, ela fica sempre em segundo lugar? É nesse nível que eu estou falando com vocês. E foi o que eu escutei também. Eu imaginei assim, bom, será que eu estou fazendo mau juízo? Eu queria escutar de outras pessoas. E no treinamento eu escutei exatamente isso. E daí para mais que não dá nem tempo para a gente falar tudo que a gente escutou de cruzamento de informações, que é infinito aí, tá? Né? Cruzamento de informações já está com todo o XML no nível mais de detalhes. E ele pode cruzar o que eles quiserem. Pode ter alguma coisa errada? Pode também não ter, mas ele já tem, inclusive, um sinal de alerta lá. Esse aqui é alerta. Vamos investigar? E começa isso. Então, a gente tem que ter cuidado para a gente fazer o quê? Olha,
a informação dos responsáveis por cada fase do processo, segregação de função, de novo para vocês. Em caso de irregularidade, né, a responsabilidade vai diretamente para aquele que está indicado na matriz de responsabilidade, já vi caso concreto, já nesse ano acontecer. Então, é um cuidado que o gestor, o prefeito tem que ter, né, para não acontecer de forma equivocada. Aí a gente sabe, né, voltando lá um pouquinho, não tem profissional lá na área. Então, tem que contratar gente experiente, contratar curso, né? E a gente está à disposição aqui na Comissão de Contabilidade Pública. Na necessidade, nós estamos elaborando um questionário, foi pedido dos colegas contadores aí, para saber qual é a maior dificuldade de cada município, para a gente tentar direcionar os treinamentos justamente para a necessidade daquele município. Que a minha necessidade aqui em Vitória é uma, da Grande Vitória é outra, do interior é completamente diferente. Então, a nossa necessidade, a nossa obrigação que a gente assumiu é o seguinte: quem está mais precisando? Os municípios do interior, de qual região? Então, nós vamos fazer esse questionário, o CRC, nós vamos disponibilizar para vocês indicarem, para a gente ver assim, qual o melhor curso, né? Qual a área que mais dificuldade? A gente vai atuar nisso, trazer gente de fora, com o Tribunal de Contas, quem a gente puder trazer, a gente vai trazer para dar atenção especial. Nesse caso aqui, isso aqui, nem jeito de trazer de fora, a gente tem que estudar mesmo, porque isso aqui é específico do Espírito Santo e não tem nada no Brasil igual a isso. Nem o Estado de São Paulo, que já tem algumas formações, mas igual, esse modo de contratações primeiro. Na época, antes de lançar esse modo de contratações, o pessoal do Tribunal de Contas ficou lá em Vitória um dia inteiro perguntando detalhe que a gente tinha, que era pesquisa, município pequeno, município grande, para saber se podia lançar, né? Tem estrutura, tem condições, está na lei, está, beleza, pode. Mas a estrutura do município não está adequada para atender esse nível de exigência. Estou falando que até em Vitória nós temos dificuldade, nós precisamos mexer na estrutura para poder atender plenamente isso aí. Então, a gente fica preocupado com o pessoal do interior e a gente está disposto depois a entrar em contato com a gente para saber o que a gente pode ajudar. O Tribunal de Contas também vai estar à disposição. Por isso que o Romário e o Antônio Bolsonaro estão lá com a gente. A gente já tem a parceria do CRC com o Tribunal para a gente fazer curso específico da necessidade de vocês. Bom, substituição de férias, olha só, olha o que causou o módulo de contratações, que aqui está envolvido com o módulo de RH, que era praxe, todo município, nós não diferente disso, que era o quê? Nomeia retroativo, ele começou a trabalhar, esqueci de fazer o processo, não deu tempo, nomeia retroativo, acabou. Isso era praxe para poder convencer de que isso não era necessário, foi difícil. Só quando travou no tribunal. Então, por isso que eu não critico as exigências do tribunal, que o tribunal está ajudando a gente a organizar a prefeitura. Isso aqui era praxe. Hoje em dia, ninguém nomeia ninguém retroativo, que sabe que não vai passar no modo de contratações, que a gente sabe que é errado. Então, por isso que eu, às vezes, fico satisfeito, porque, o que a gente, contador, fala que ficava como enjoado, chato, agora eles estão vendo que é verdade, né? Então, é interessante esse controle. Atentar para não fazer publicação de nomeações retroativas. Não faça. E outra, férias. O que acontece com essas férias? Já aconteceu de fiscal entrar de férias, o ordenador de despesa, Vitória desconcentrado, são 38 unidades gestoras, né? 38 balanços, imagina. E, às vezes, um esquece de trocar o fiscal quando a gente manda a matriz de responsabilidade, inclusive, com o secretário que tirou férias, não pode, porque o nosso sistema trava quando ele está de férias ou ele foi exonerado, ele não deixa eu fazer nada. Então, aí, assim, esqueci de publicar, e agora? É esse o problema. Então, o controle das unidades orçamentárias, que são as secretarias, substituição de férias, de fiscal, de gestores, isso hoje ele tem que ter substituição. Antigamente, não, a nota chegou, espera ele voltar de férias. A empresa fica um mês sem receber. Então, tudo isso está fazendo que a gente se organize, né? Isso aqui é um outro problema que a gente tem, né, que todo o Espírito Santo tem, o Brasil inteiro. Na verdade, essa instrução normativa é de prestação de contas, do Tribunal de Contas, que é a PCA, que nos obriga a mandar 2 arquivos, ainda em PDF, que são
os atos da ordem cronológica de pagamento para ver se a gente está cumprindo o artigo 5º da Lei 8666, que é a ordem cronológica de pagamento. A Lei 866 de 1993 e até há poucos anos atrás ninguém cumpria. Mas é obrigatório? Aí passou a exigir, tem a ATRICON, que é a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, baixou uma resolução 8 lá, 2004, 2014, se não me engano, e exigiu que todos os tribunais começassem a cobrar dos municípios. E aí, em 2017, implantamos isso, hoje funciona perfeitamente. No meu entendimento, ainda tem uma divergência aí, que não é a partir da liquidação contábil, e sim a partir da entrega do material, porque já vem no empenho em liquidação, já passa para o passivo financeiro, mas é uma discussão mais longa aí, que com esse módulo de contratações aqui, nem esses arquivos nós vamos precisar mandar. O tribunal vai passar a exigir. Mas não vai precisar de necessidade de sair mais. Por quê? Naquele controle que eu mostrei para vocês de medições, ele já vai ter a ordem cronológica por fonte de recursos de todos os pagamentos, quem pagou primeiro, quem pagou depois. É nesse nível que eu queria alertar o secretário, o prefeito, por isso que hoje a gente não está falando tecnicamente para contador de lançamento de rotina, porque o alerta é para o ordenador de despesa, o secretário, para que eles procurem os contadores dos seus municípios para discutir. E geralmente o contador fica lá no cantinho, hoje ele é peça-chave, mais uma vez repetindo. Então, procure para discutir essa maneira do que tem de cruzamento de informação, que a contabilidade é o final da conta, é onde sai a prestação de contas. Iniciou o processo errado, ele vai morrer errado. Então, aonde que sai o processo? É lá na contabilidade? Vamos conversar com ele primeiro. O primeiro que tem que ser conversado é com ele. Depois, e reúne todo mundo, porque a prestação de contas sai no final. Então, por isso que, infelizmente ou felizmente, não sei, ficou tudo entulhado lá aqui em Vitória na contabilidade. Olha, define isso aí e trava lá na frente. Os municípios têm que se alertar, né, desse papel para a gente poder fazer a coisa certa, né, e não prejudicar prefeitos, secretários. Isso já está no portal de transparência, talvez de todos os municípios, não conheço todos, mas a maioria que eu vi, que eu pesquisei, tem uma ordem cronológica, né? Mas o sistema de custos. O Tribunal de Contas, agora, final de dezembro de 2021, baixou a instrução normativa 80, determinando que a gente implante custos até 2023. Eu já afirmo para vocês que isso não é possível, né? Porque custo não é assim que se trabalha. É muito difícil. No dia 10, se eu não me engano, já está praticamente agendado lá com o grupo do Estado, o Alan, que é nosso membro da nossa comissão, ele está agendando para a gente, com um grupo de estudo que o governo do Estado está fazendo sobre o sistema de custos, controle de custos no governo do Estado. É um projeto piloto aqui no Estado. Não temos nem estrutura, nem de pessoas para trabalhar com custo. Nem nós, Vitória, não temos. Por quê? Custo não é simplesmente você chegar e dizer, vou implantar custo. É arriscado você tentar fazer de qualquer forma e informar um custo errado na avaliação de custo, tomar decisão equivocada. Então, é muito complicado. Envolve toda a prefeitura, 100% dos setores da prefeitura, no nível de detalhe. Então, esse detalhe é que é o importante. E como que vai fazer uma análise dessa estrutura? Porque para implantar sistema de custo, muda fluxo. É uma outra rotina para alimentar custo. Do sistema de contabilidade eu vou alimentar custo automático. Não vai. Se fizer, vai fazer errado. Então, nós estamos trazendo, provavelmente, dia 10, para falar para os contadores, ou quem quiser, né, que já não está aí no nível de secretário-prefeito, por isso que eu preferi hoje falar só para atenção nesses pontos. Depois, agora, nas próximas, nós vamos descer especificamente, geralmente, para o nível de contadores, né? Os demais estão convidados, mas vamos falar especificamente. Essa palestra que, inclusive, vai ser já do grupo de estudo do governo do Estado para dar um exemplo, uma linha para os municípios de como nós vamos atuar com custos.
né? Vai ser um aprendizado para todo mundo. Vou contar que está também em Brasília, porque o governo federal já implantou custo, tem mais de 5, 6 anos, se eu não me engano, daí para mais, que eles estão implantando curso e ainda estão implantando curso, né? Na verdade, eu acredito que o tribunal vai perceber o seguinte: você já começou o estudo de implantação de curso? Com certeza, minimamente, ele deve aceitar. Se você não fez nada também, você não montou nenhum grupo de estudo para estudar, também fica difícil. Mas, pelo menos, começar um estudo, acredito que vai ser razoável por parte do tribunal, né? Já é uma lembrança aí para a MUNES, né? Representando os municípios, ficar ligada nisso aí, do tribunal já cobrar de imediato o sistema de custo, que acredito eu que nem o Tribunal de Contas também não está todo preparado para isso, não, porque o sistema de custo no serviço público é muito complicado. Os estados estão também estudando, engatinhando, todos os estados, nós já discutimos isso em Brasília, mas a gente tem que ter o pé no chão de fazer uma coisa mais tranquila. Prometo a vocês que a gente vai trazer o pessoal do estado, a Regiane lá de Brasília, que trabalha com custo, é uma pessoa maravilhosa, ela fala com custo, né, bastante tranquilo, já assisti várias palestras dele, e a gente pede um tempo para eles para falar de custos só para os municípios do Espírito Santo, uma live aqui, ela fica lá em Brasília, ela é diretora ou gerente de custos lá no setor público, custo em Brasília, lá no Secretaria de Tesouro Nacional, lá no Governo Federal, perdão, é completamente diferente cada município. O que você implanta num município pode não ser o que vale para outro município, e porque custos é uma coisa muito específica de cada município, né? De cada região, muda bastante. Mas eu prometo a vocês que nós vamos, é só um alerta, né? Inclusive para a MUNES, já conversar com o Tribunal de Contas, vamos pegar leve, 2023 não vai sair nada, não. Isso aí é muito complicado, mas nós já vamos começar estudo e vamos começar a articular com o pessoal para dar treinamento, depois o formulário vocês explicam para a gente. Para o final, prefeitos, secretários e ordenador de despesa, eu digo para vocês o seguinte: a contabilidade ela só funciona se a gestão praticar algum ato. Se a gestão não praticar nenhum ato, a contabilidade não faz nada. Então, qual o fato importante aqui? Quando você praticar um ato, consulte a contabilidade, para que você não faça ato diferente das normas novas. As novas normas já foram até revistas, porque quando começou lá em 2008, praticamente todas já foram revistas, já nasceram mais umas 20. Ou seja, está mudando e não tem jeito de retroagir depois do que o prefeito praticou, o secretário, o ordenador de despesa praticou o ato de gestão. Certo? Então, pergunta antes, porque quando a contabilidade for contabilizar, ela vai contabilizar o que o prefeito ou ordenador de despesa fez, até para se livrar da responsabilidade, lógico. Você praticou isso, eu vou contabilizar isso. Então, é interessante conversar com o seu contador do seu município, que com certeza, e se ele não souber, ele vai procurar informação e vai te dar a informação correta para você não errar. E, por último, eu digo para você o seguinte, para a alta gestão, por isso que nós estamos falando mais especificamente para os prefeitos, secretários e ordenadores de despesa. É uma mudança drástica que a alta gestão, que seu prefeito e secretariado, ela tem que ter vontade de mudar. Isso aqui é discussão em Brasília. Essa apresentação já vi várias vezes falar para os municípios, falar na nossa reunião, que precisa ter vontade de mudar, sob pena de ser ele mesmo penalizado. É uma quebra de paradigma interessante, profunda. Eu tenho 40 anos de experiência, conheci o professor Heraldo Costa Reis, o saudoso professor Heraldo Costa Reis, que começou, que foi o Comenta 4320 de muitos e muitos anos do IBAM, foi um dos primeiros professores que eu tive, e isso, quando eu comecei, não tinha nada, exatamente nada disso como funciona hoje, exatamente nada. Mudou completamente e está mudando muito e a passos largos para a administração pública na sua lentidão de costume, mas já não é uma tartaruga, já é um cágado que anda mais rápido, ou seja, está mudando bastante.
Então, a normatização tem muito. A Lei 4.320 ainda está em vigor, já foi aprovado no Senado, está na Câmara há muitos anos já, para mudar a 4.320, revogar completamente, botar novamente finanças, né? Lei de responsabilidade fiscal, todas essas leis, instrução normativa aí, IPSAS, né? São as normas brasileiras de contabilidade. O fortalecimento institucional. Acredite se quiser, por isso que a gente está direcionando nossa primeira apresentação para os gestores, prefeito e secretário. A coisa mais difícil que tem é você convencer os gestores a mudar. É convencer o gestor que aquilo que o contador está sugerindo é o que ele precisa fazer. Porque a maioria chega assim, não, eu estou aqui, quem manda sou eu quero que faça assim. Não pode mais, né? O secretário, o ordenador, o prefeito, hoje ele faz o que a lei está lá determinando. Sempre foi assim, até porque no serviço público, né, só pode fazer o que a lei determina, diferentemente das entidades privadas. Então, se não tiver lei, não pode fazer. E tem muita. E geralmente estão tomando decisões contra a lei e está se contabilizando errado, e quem é penalizado é o ordenador de despesa. E com certeza o contador vai se proteger para quê? Ó, pediu para eu contabilizar assim, eu contabilizei, ele fez o ato assim, eu vou contabilizar assim. Eu costumo, quando eu vejo errado, eu contabilizo do jeito que aconteceu e comunico o erro a ele, oficialmente. Mas é isso que a gente tem mais difícil, é convencer os gestores de que precisa fazer, né? Treinamento, a estrutura organizacional. Essa estrutura organizacional é que eu falei para vocês antes. Precisa organizar melhor parte de licitações, contratos, convênios, contabilidade, né? E valorizar esses profissionais, que você não vai arrumar, como eu vi uns concursos passando aí, um contador para trabalhar 8 horas ganhando R$890, R$1.500. Vocês não vão arrumar ninguém, não. Então, é difícil, essa valorização precisa acontecer, até porque a quantidade de serviços de mudança de lei está estratosfericamente grande. Isso desgasta, né? Desgasta muito. Capacitação, nós estamos ajudando no nosso possível, né? E pode demandar aqui, à medida que a gente pode, aqui no CRC, nós vamos fazer treinamento para vocês, né? A gente pode combinar depois, cada prefeitura precisar da região, começar a fazer até trabalho em loco, ou uma visita por região, né? As delegacias aí, como a Carla falou para a gente, fazer um trabalho com vocês, não tem problema. Essa atualização profissional é interessante até por conta do CRC, tem a capacitação continuada, né? Nós temos pontuação para cumprir. Congresso, seminário, participação, remuneração compatível é importante, porque ninguém hoje vai colocar a responsabilidade do seu CPF com salário irrisório para depois responder perante o tribunal, Ministério Público, Justiça. Com um salário pequeno não vão arranjar profissional, não. Já tem aí, discussão nossa em Brasília ontem, na nossa reunião, já tem o grupo de enfermagem já entrando lá no Congresso pedindo piso, né? Nós estamos com uma movimentação dessa aí também. E por quê? Como que nós vamos tratar as equipes, né? Como que nós vamos tratar os trabalhos? O contador hoje ele é fundamental para o município. Prestação de contas é resultado de todas as fases anteriores desse processo que eu mostrei para vocês. Ou seja, de quem é a prestação de contas? A prestação de contas não é do contador, não, é do prefeito e do secretariado. Então, essa é a preocupação que eu tenho muito grande, né? Falando assim, mais especificamente para os secretários, prefeito e ordenador de despesa, né? A gente se coloca à disposição de atendê-los na nossa necessidade. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem direcionar no chat lá com a Dani, está ajudando a gente aqui. E eu agradeço a atenção de todos, ao presidente Vitor Coelho, Cristiane, secretário executivo da MUNI, nossa querida presidente Carla, né, que tem um feliz aniversário hoje, saúde e paz, e um bom dia a todos, um bom serviço. Ô, Erickson, eu acredito, bom dia, eu acredito que ninguém tem mensagem, pelo menos eu não consegui ver.
A Dani passou para mim aqui uma. Imagina, tem duas. Eu não vi, mas se a Dani conseguiu pegar, pode responder. Tá. Aqui diz o seguinte: e o agente de contratação da nova lei, todas as funções serão realizadas por esse profissional? De jeito nenhum. A segregação de função, ela existe e tem que ser cumprida naquela determinação do Tribunal de Contas, naquelas funções. Tem parecer do TCU, já tem várias informações do TCU sobre segregação de função, entendeu? Tem a determinação que ele é agente, mas ele não pode fazer todas as rotinas de uma vez. E um outro detalhe, até que eu vou aproveitar agora que eu esqueci de falar para vocês, é o seguinte: se nós, né, tentarmos hoje fazer prestação de contas de acordo com a lei 14.133, a nova lei de licitações, o tribunal, a partir de março, né, não está pronto para recepcionar, não, tá? Então, vamos ter que fazer algum ajuste até que o tribunal termine a adequação do sistema lá. Isso também já é um grande problema, é questão de adaptação de todo mundo, né? Esse seria mais um motivo aí para a Munis aí pedir uma prorrogação de mais um aninho, né? Até o tribunal adequar lá para a nova lei, que nós já temos contratação já com a nova lei. Como é que nós vamos prestar conta? Já é uma dica, né? Tem uma outra pergunta, que o registro da obra continuaremos realizando na entrega ou por medição. Agora é tudo por medição. E por item de medição, que é o mais preocupante. Por quê? O item lá, se vocês analisarem depois lá com detalhes, o item de medição, ele está te pedindo um total de medição e o total geral, que tem que estar batendo com todos os itens, é um cruzamento de informações extremamente interessante. Mas é por medição, não só por medição, por item de medição. Falar isso para as empresas de informática, que prestam serviço, eles que deveriam ouvir isso também. Nós faremos o que querem, de formas que querem fazer e as rotinas de acordo com a legislação. Isso é óbvio, né? A empresa vai fazer o que está lá com a exigência do tribunal. Perfeito. Eu, como sou mais enjoado, o que eu faço? Eu quero que você trave aqui não deixe o usuário digitar. Né? Cada município tem que pedir o seu. Por quê? Se você permitir que a empresa abra tudo e deixe a pessoa digitar do jeito que ela quiser, veja bem, a gente sabe, né, não é só no interior que acontece. Várias pessoas que trabalham aqui no município de Vitória, que são desconcentradas, não têm experiência. Se ela digitar 1, era para digitar 2, foi 2, já era, moço. E já vai uma informação completamente errada para o Tribunal de Contas. Então, tipo assim, se você pode botar 1 ou 2, olha, para aquela natureza só te permito 1, apesar de ter vários códigos, só te deixo se... É assim, tem que travar. Infelizmente, não deveria ser. Infelizmente, por quê? Nem todo mundo na secretaria tem experiência em licitação. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem e minimizar os problemas da melhor maneira possível, aproveitando o sistema informático para travar. Agora, para isso, a gente precisa o quê? Para falar o que a empresa precisa fazer, nós temos que estudar e ter experiência para falar assim, olha, aqui eu quero que você trave. E a administração tem que estar junto. Por isso que eu falei anteriormente, olha, contador, licitação, nós estamos tendo reunião direta com licitação. Eu sou expert em licitação? Não, e nem gosto de licitação, eu detesto. Mas eu tenho que entender minimamente licitação como contador para quê? Primeiro, para eu saber o que eu vou contabilizar e da forma que eu vou contabilizar. E mesmo não entendendo licitação, acredite se quiser, eu dou piruada, não, aqui você não vai fazer, porque aqui eu não vou contabilizar dessa maneira. Aí eu estou tentando fazer o seguinte, explicar minimamente contabilidade para o pessoal de licitação. Foi isso que eu fiz. Olha, se você praticar esse ato aqui, eu não contabilizo da forma que tem que fazer. E ele muda o procedimento lá. É difícil? É. Trabalhoso? É. Gratificante? Show, tem que gostar, né? Mas as empresas têm que fazer esse travamento para minimizar os problemas. Aí, N no modo de contratações 58/2020 mesmo, ela é 58 de início, a 68 veio alterando com o anexo 7, né? Mas ela iniciou lá, por isso que na 68 o anexo 7. Misturou, né? Revogou a 43, aí lançaram depois a 68, alterou de novo o modo de contratações, que está lá no anexo 7.
Por gentileza, comente sobre os registros anteriores da base de dados legadas. O que fazer com eles para não perder a rastreabilidade nem o histórico de muitos anos das contabilidades municipais? Que fim será feito com o histórico das informações? Eu não vejo que perde, não. Por quê? As contabilidades públicas, elas são por exercício, assim como as demais. Mas elas são por exercício. O que você fez no exercício passado está preservado. Você vai começar uma nova realidade a partir de agora. Tanto que o tribunal está exigindo que, olha, no caso dos modos de contratações, elas estão exigindo a partir das publicações dos editais a partir de 1º de março. O que aconteceu de anterior a março de 2022, ou seja, janeiro de 2022 até 1º de março de 2022, não interessa para o tribunal, no momento não interessa. Então, assim, publicou o edital, 1º de março, esse daqui para frente você tem que mandar. Então, as bases ficam preservadas. O que aconteceu, até porque você fechou o balanço, eu sou da época ainda que a gente errava um balanço, tipo assim, substitui para mim no tribunal. Mandava um ofício explicando e era substituído. Hoje não se faz mais isso. Até porque as normas de contabilidade, elas determinam que não existe isso e tem uma norma só de correção de erro pública. Hoje a gente faz o quê? Corrige no exercício seguinte. Então, as bases ficam completamente preservadas. A vida do modo de contratações vai começar a partir de 1º de março. Elaboração de projeto de obra será que ser patrimoniado? Sim. A gente já começa uma obra aqui em Vitória, a gente já gera um dossiê para ela. Até por conta da obra em andamento, a gente vai registrando. Está excelente? Tá não. Começou melhor, já deu uma ladeira abaixo. O que nós estamos fazendo agora? Revitalizando. Agora nós vamos integrar todos os sistemas para... Não tem medição? Você não liquida. Infelizmente, no setor público, se você não liquida, você não paga e deve correr atrás. Né? Empenho e liquidação é importante. Se você não empenhou, você não vai para frente. Então, trava na liquidação e deixa ele correr atrás do dele. Então, a gente está travando nesse sentido e a gente já faz o dossiê. Aquele dossiê está patrimoniado. Quando ele der o habite, que é um outro detalhe importante que a gente pode discutir futuramente, quando ele dá o habite, que a obra está pronta, geralmente os municípios não dão habite, não dão ateste de recebimento da obra, de suas próprias obras. Então, nós estamos colocando, Vitória faz isso, né? Ela dá o aceite da obra, recebimento provisório, definitivo, de acordo com o artigo 73 lá da 8666. Nessas rotinas, aí sim que a gente transforma uma obra, simplesmente com dossiê, para obras em andamento. Lançamento contábil automático para fazer esse controle de obra. Não foi fácil, não. Está dando trabalho até hoje, né? Mas nós chegamos aí num ponto mais tranquilo. Não tem mais nenhuma pergunta aqui, se vocês quiserem. Ei, Erickson. Pois não, Carlos. Estou falando que eles estão dando várias sugestões de temas aqui de treinamento. Estou falando para mandar para o nosso e-mail lá da presidência, que a gente vai tentar atender todos eles, né? Não só a comissão de pública, que faz parte do CRC, mas em parceria aí com os órgãos, como você falou, né? TCE, o pessoal aí de Brasília, tentar atender a todo mundo. O material também a gente vai enviar para a Munis, né? A Cris já colocou aqui, né? Que o pessoal que tiver interesse. E aí a Munis depois disponibiliza, também pode mandar para o meio da presidência, que a gente encaminha, né, Cris, qualquer coisa, mas a gente vai estar encaminhando para a Munis direcionar. Erickson, muito boa apresentação, bem objetiva, direta, né? Há muitos elogios aqui da forma como você expôs. Eu acho que é isso, né? A gente ir devagarzinho e colocando os pontos, né? Porque é tudo muito novo. O Tribunal de Contas me ligou ontem também, perguntando se ia ficar disponível a gravação, perguntando o que a gente iria abordar. Eu conversei com o Lubiano, eu falei da importância da gente ter uma proximidade maior com as prefeituras, não desmerecendo a da Grande Vitória, mas eu acho que o interior tem que ser mais trabalhado, né, Erickson? Porque, exatamente. Né, exatamente, é o que você falou aí muito bem, tem uma deficiência de estrutura, né? Não tem estrutura ideal. E aí, como a gente fala no sistema, eu defendo que nada é melhor que os grandes ajudarem os menores. Então, o objetivo do CRT com a Munis, tenho certeza que a Cris aí, falando em nome do Vitor, é da mesma forma, é a gente compartilhar esses conhecimentos e ajudar aí na implantação dessas normas, né? Então, assim, obrigada aí por você ter
disponibilizado o seu tempo nesse sufoco aí de prestação de contas, que fevereiro é um mês puxado, eu sei disso. Obrigada, Cris Amunes, também, está aí com a gente, tá? Ajudando nesse processo de treinamento, de instrução. E eu queria relembrar novamente que não estava todo mundo aí presente dos convênios, né, Cris? A Amunes está trabalhando nisso, junto às prefeituras, para a gente aí enaltecer, né, a valorização aí dos profissionais da área pública em relação aos órgãos. O Carlos, só fazer uma observação em relação a isso. A gente já está recebendo os e-mails solicitando a apresentação, que o Erickson vai disponibilizar. E aí, eu vou avisar o pessoal que nesse e-mail a gente também vai mandar aquele documento do termo que a gente mandou o ano passado e que nem todo mundo ainda retornou. Então, a gente vai mandar 2 e-mails para todo mundo, um com a apresentação e o outro com o termo para a gente fazer a parceria, né? CRC e as prefeituras, que é importante, porque a gente está vendo aí, o pessoal está pedindo vários cursos, eu até anotei algumas coisas aqui, mas se quiserem também passar no e-mail umas sugestões, né, para a gente de curso, para a gente tentar alinhar, não só com o CRC, mas com outros órgãos também que a gente tem parceria. Tá bom, eu coloquei. Carla, só um detalhezinho que ficou uma perguntinha aqui, que é interessante responder para todos. Está dizendo aqui que um curso que participou, que o instrutor falou que os contratos estão vigentes, passando das fases, teria que indicar para contratações. Isso aí era preliminarmente, quando iniciou o modo de contratações, mas nós fizemos uma reunião semana passada lá no tribunal com o Guilherme, isso já está desfeito, é só a partir de março da publicação para frente, nada para trás ainda, né? Vocês podem procurar o Guilherme lá no tribunal, que eles vão dar essa informação. Nós também tivemos essa dúvida por conta do instrutor que nós tivemos, mas ele era dessa forma e foi mudado pelo tribunal. Eu agradeço a atenção de todos aí, muito obrigado, estou à disposição de vocês, tá? Obrigada, Erickson. Obrigada, Cris. Obrigada a você, gente. Tchau. Bom resto de semana. Tchau. Obrigada, realmente. Tchau.